Você quer mesmo mudar de vida neste novo ano? Quer que seja um ano melhor? Em que você seja mais protagonista da sua própria vida? Não adianta ficar criticando o mundo e especulando a crise econômica ou política se você não toma resoluções muito concretas para tomar as rédeas cada vez mais da sua própria vida. Por isso, Jordan Peterson ficou tão famoso ao dizer, antes de reclamar do mundo, arrume o seu quarto, arrume a sua cama. Eu vou trazer para vocês aqui 3 conselhos relativos à conquista da virtude da prudência, que são o de acordar cedo, o de comer menos ou jejuar e de usar o celular de modo pontual e regrado. É muito importante nós entendermos que a nossa vida é baseada em hábitos. A neurologia hoje consegue designar isso a partir dos sistemas neuronais que se habituam aos caminhos já feitos. Ou seja, o nosso cérebro tende à repetição. E isso, o velho Aristóteles dizia que nós somos seres que nos habituamos e repetimos certos atos. Os atos bons que nós repetimos sempre são as virtudes. E os atos maus que nós repetimos sempre são os vícios. Por isso que a palavra vício significa exatamente aquilo que nos prende, que nos escraviza. Então nós somos escravizados por certos hábitos ruins que nós temos a atitude constante de realizá-los. E por outro lado, nós também podemos realizar coisas boas sempre. Ora, é preciso conquistar a temperança pela mortificação. A temperança é a primeira virtude que a gente precisa conquistar em relação ao nosso corpo e aos nossos desejos mais imediatos, como o de dormir, o de comer e o de se informar e querer ver o que está acontecendo no mundo e com os nossos amigos e o que estão falando conosco nas redes sociais. Isso, na teologia tradicional, se chama concupiscência, que é o desejo, normalmente físico, desordenado, quando nós queremos simplesmente saciar o nosso apetite imediato. E hoje também se fala muito disso em relação ao neurotransmissor da dopamina, ao vício de dopamina e inclusive ao detox de dopamina, quando a gente se desintoxica desse desejo constante de ficar, por exemplo, zapeando na rede social e vendo aqui no Instagram, no YouTube, vídeos e imagens e frases e querendo sempre ficar alimentando esse desejo constante. Tudo que eu falo é baseado na sabedoria católica tradicional. O jejum e acordar cedo são algo típico da sabedoria católica. O próprio Cristo acordava cedo. E eu vou começar falando disso. Pense no horário que você dorme. Pense no final. Vejam que eu estou começando a falar do horário de acordar a partir do horário de dormir. Porque é claro que é muito importante dormir bem. Eu não estou falando da vigília. Eu não estou falando da privação de sono, o que é muito importante. Eu estou falando da modulação dos horários para a otimização do melhor horário do dia, que é de manhã cedo, quando ninguém ainda acordou, quando você está com a mente completamente fresca, quando você não está com várias informações e imagens acumuladas na sua cabeça. Eu sei que há pessoas que se sentem mais bem dispostas à noite ou de madrugada, pelo mesmo motivo, quando todo mundo está dormindo, mas certamente é muito melhor fazer isso de manhã. Fazer isso o quê? Fazer o que há de mais importante no dia, que é a oração, que é o contato com Deus, a leitura da Sagrada Escritura, a leitura de um livro espiritual, pensar no seu dia, pensar no que você fez no dia anterior, fazer um exame de consciência, fazer um planejamento do próprio dia, não apenas a agenda formal e burocrática, mas as intenções morais, as intenções espirituais. Então pense no horário que você dorme e se esse tempo final do dia, por exemplo, das 8 às 10 ou das 9 à meia-noite, não são vazios, não são de televisão, de celular, de conversa barata. Durma mais cedo. Proponha-se dormir, por exemplo, das 10 às 6 da manhã, das 10 da noite às 6 da manhã, e comece a querer acordar cada vez mais cedo, às 5h45, às 5h30, quem sabe às 5. Esse horário precioso que você vai conquistar de manhã pode servir para uma
mudança completa do seu dia. É claro que no começo você vai sofrer um pouco de acordar mais cedo e vai sentir a necessidade de dormir um pouco mais, talvez precise de uma sesta poderosa, de uma power nap, quando a gente dorme um pouquinho e recupera depois do almoço, quem sabe, no meio do dia. Depois a gente pode falar sobre isso em outros vídeos, mas o fato é que acordar cedo é um verdadeiro milagre. E há um livro famoso desses de autoajuda, hoje em dia, chamado O Milagre da Manhã. Cristo já sabia deste milagre da manhã. Ele acordava cedo para fazer oração. E também madrugava, e também passava a noite em claro. Isso é outra coisa, é a vigília, né? Mas acordar cedo é muito importante. Ele subia a montanha cedo. Esse subir a montanha cedo, ver o sol nascer, isso é muito importante, tem uma força psíquica extraordinária na nossa vida. Você pode, por exemplo, incorporar o hábito da missa diária ou da missa semanal, indo mais cedo para a missa às 6 horas da manhã, 6h30, 7 horas. E aqui tem uma dica importante. Põe o celular longe da cama e acorde quando ele tocar. É o minuto heróico de que falava São José Maria Escrivá. E ele dizia, como é ruim se sentir derrotado logo no primeiro momento do dia. Não conseguir acordar, deixar o sono nos dominar, não conquistar a consciência e o domínio do próprio corpo naquele momento, não conseguir expulsar o sono de imediato. Então, quando a gente deixa o celular longe e ele nos incomoda o sono e nós temos que nos levantar, já empreendemos um primeiro momento de força, uma primeira energia psíquica, de fibra, de gana para viver. E assim a gente afirma a vida, assim a gente afirma o dia, a gente pensa o que a gente tem que fazer. E porque é importante este dia na nossa vida e confere gravidade a este dia. Todo dia é importante. Por isso que o ideal é começar o dia com um oferecimento de obras. E dizendo, Senhor, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te obedecer, para cumprir a minha vocação, para fazer o que eu devo fazer, para chegar mais cedo no trabalho, para preparar um café para minha esposa, para cuidar dos meus filhos. Enfim, mesmo que haja um sofrimento e um desgaste, é muito melhor que acordar mais tarde, relaxado, com uma dondoca, desocupada, como uma pessoa ociosa. E aí vem a segunda dica desse momento precioso da manhã relacionada à próxima. Não use o celular neste momento. Não ligue o celular sob nenhuma hipótese nesse momento da manhã. Porque quando você ligar o celular no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, você vai ser assediado por mensagens e por imagens que você não escolheu, mas que servem para te capturar e para te assediar. E você vai começar a ver e ouvir coisas que você não escolheu, mas que foram escolhidas para roubar a sua atenção. A gente vive na chamada economia da atenção, em que todo mundo luta pela nossa atenção, para querer nos vender alguma coisa, inclusive. E nesse momento da manhã, a gente tem que estar completamente limpo. Tomar um bom banho, de preferência de água fria, o que também é muito salutar e é incômodo, é claro, que é uma mortificação, né? Um banho de água fria e começar o dia ativo. Quem sabe um papel e um lápis, um papel, uma caneta, ou um livro em que se toma nota e você começa a ler e deixa esse momento ficar, as palavras que você escolheu, o livro que você escolheu para ler, as ideias e pensamentos que você decidiu para você mesmo. E aí vem a segunda dica, que é sobre o uso do celular. O celular, vejam o documentário O Dilema das Redes, da Netflix, foi feito para nos viciar. As redes sociais hoje em dia são um mecanismo e um dispositivo de vício. E por isso a gente tem que ter muita disciplina para não estar assediado todo momento no celular. Não use o celular no carro, no elevador, na mesa, no corredor, no caminho, na escada. Não use o celular todo momento. Tenha momentos para usar o celular. Por exemplo, eu procuro ver o celular 3 vezes por dia. Apenas. E tento manter, embora nós trabalhemos também no celular e ele sirva para muitas outras coisas, para pagar, para ver um endereço, para se comunicar no dia a dia, no trânsito. Claro que isso é utilíssimo, é muito importante e ajuda muito, facilita muito a vida, pedir um Uber. Mas eu tento usar 3 vezes por dia por 20 minutos. Porque vejam, 1 hora por dia no celular é muito tempo. 20 minutos de manhã, 20 de tarde, 20 de noite é muito tempo. E olha que eu trabalho aqui na rede social com vocês, como eu estou agora gravando no celular.
Mas é muito importante decidir, eu quero ver o celular agora. Eu quero usar o celular agora para fazer isto e aquilo, para escolher uma música e pronto. E não deixar que os perfis e as redes nos capturem e nos prendam. Você vai escutar esta música agora. E vem a música e ela consegue roubar o seu tempo e ela decide o que você vai fazer agora. Ou um influenciador, uma pessoa qualquer, você não queria assistir a um vídeo e de repente ele consegue fazer com que você assista. Tá? Então isso obviamente é uma perda da liberdade, é uma intemperança. Por fim, mas não menos importante, comece a se mortificar na mesa. Perceba como você é potencialmente guloso. E há uma forma extraordinária de começar a perceber o quanto nós somos gulosos, que é o jejum. Simplesmente a fome vem por ciclos. A fome vem e vai. Ela passa. Quando você consegue se habituar à sensação de ter fome, por exemplo, você tomaria café às 7 horas da manhã, tome às 8. Depois às 9. Depois você vai perceber que você é capaz de passar o café da manhã. Pelo menos foi assim comigo. Eu não estou prescrevendo o jejum intermitente, eu não estou entrando no mérito médico e científico do pico de insulina para quebrar a glicose e quanto isso dá sono e cansaço. Eu estou dizendo apenas a virtude da temperança, de sentir um pouco de fome e conseguir lidar com isso. Você não vai morrer se você adiar um pouquinho o café da manhã, porque você já faz um jejum durante a noite. Por isso que, em inglês, o breakfast é a quebra do jejum, o desajuno do castelhano. Você pula o café da manhã, por exemplo, e vai almoçar depois de ter jantado e terá jejuado por umas 14 ou 16 horas. E daqui a pouco você pode atrasar um pouco mais o almoço e terá jejuado, quem sabe, por 20 horas, até que você descobre a maravilha que é jejuar por 24 horas, por exemplo. Coisa que eu faço com muita frequência. Esse jejum intermitente, se você come bem, na única refeição do dia, por exemplo, e ingere os nutrientes necessários, as verduras, os legumes, o carboidrato, a proteína, e toma muita água, você terá um bem-estar extraordinário. Não se sentirá cansado, não se sentirá indisposto. O fato é que quem sai da mesa satisfeito comeu como um pagão, dizia São José Maria Escrivá. A mortificação na mesa é não dar ao corpo tudo o que ele pede, porque senão ele nos trai, dizia o mesmo santo José Maria Escrivá. Isso vai lhe dando senhorio, você começa a reagir à fome, reagir à sede, reagir ao calor ou ao frio e fala assim, eu não vou morrer, e você começa a se sentir forte, você começa a se sentir o senhor de si mesmo. E isso é muito importante para que você alcance as suas metas. Se você acorda mais cedo, se você usa dosadamente o celular e se você come menos ou não come em determinado momento, você vai ter o seu tempo multiplicado. Não precisa vir me agradecer se você descobrir que tem 2 horas a mais por dia, 3 horas a mais por dia. Eu acordo cedo, eu muitas vezes não almoço e de repente consigo fazer muitas coisas por dia. Você tem que acabar o seu dia olhando a sua agenda e tendo feito dezenas de coisas, se possível, ticando vários e vários compromissos, realizando muitas coisas, lendo, quem sabe, muitos livros, muitos capítulos, se você souber aproveitar bem o seu tempo, otimizando principalmente o horário do sono, o horário da refeição, e não ficando cansado, empachado. Você come muito, e isso não só demora muito tempo, como você onera e sobrecarrega o seu organismo na digestão, e aí para muitas vezes 2, 3 horas, às vezes 4 horas por dia, por causa do almoço. Né? Por causa do café da manhã, porque comeu demais, porque dormiu demais, porque ficou muito tempo no celular. Lembrem-se, o tempo é o tesouro, o ouro com que nós compramos a eternidade. Todo o nosso tempo é precioso, porque foi Deus que nos deu, e nós temos algo de bom e importante a realizar nesse tempo. Por isso, São José Maria Escrivá dizia: faz o que deves, está no que fazes. Muitas vezes o sono nos tira do que nós temos que fazer, o celular nos rouba, nos subtrai do que nós temos que fazer, e a mesma coisa a comida ou a alimentação, e ficar preocupado, beliscando alguma coisa, sempre comendo alguma coisa, sempre satisfazendo o nosso apetite sensível do paladar. Espero que você tenha gostado, experimente, comece. Toda mudança de hábito, toda conquista de virtude se começa aos poucos e gradativamente.
Não é uma revolução imediata. Aos poucos você começa a acordar mais cedo, começa a dormir mais cedo, começa a ter consciência do seu sono, da sua alimentação, do tempo que você passa no celular e vai aos poucos ser mais temperante. A virtude da temperança é muito importante para a felicidade e para o autodomínio. Espero que você tenha gostado, comente aqui o que você tem achado, compartilhe esse vídeo e vamos adiante. Um grande abraço.